Seja bem-vindo ao Leitura Bíblica Diária. Hoje continuaremos a leitura do livro de Provérbios, do capítulo 7 ao 12. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais este dia de vida, lhe pedimos sabedoria e entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Capítulo 7. Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá, guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento, você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos, e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta, os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora, nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com o maior descaramento lhe disse: Eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, hoje paguei os meus votos. Por isso, saí ao seu encontro, vim procurá-lo, e agora o encontrei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor, até o amanhecer, gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro, não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E, num instante, ele a seguiu, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha. Até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher, e não ande perdido nas suas veredas. Porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. Capítulo 8. Por acaso, não clama a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas. Junto aos portões, à entrada da cidade, à entrada dos portões ela está gritando. É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios dirão o que é reto. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas, para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino, em vez da prata, e o conhecimento, em lugar do ouro escolhido. Porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo o que se possa desejar não se compara com ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meio de mim os reis governam, e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo.
para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra. Eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença. Divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra encontra a vida e alcança favor do Senhor. Mas quem peça contra mim violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Capítulo 9. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas. Matou os seus animais para a festa e preparou o seu vinho, também já arrumou a sua mesa. Enviou as suas criadas para que, dos lugares mais altos da cidade, façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam, andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você, repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda, ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias, e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo, se é zombador, só você sofrerá as consequências. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade. Para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho: quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo ela diz: a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Capítulo 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos ímpios. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos ímpios mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios irá apodrecer. Quem tem coração sábio aceita os mandamentos, mas o que fala tolices acaba em ruína. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Quem pisca os olhos traz desgosto, e o que fala tolices acaba em ruína. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a fala dos insensatos é ruína iminente. Os bens do rico são a sua fortaleza, o que leva os pobres à ruína é a sua pobreza.
A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do ímpio leva ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é tolo. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. A fala dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios vale muito pouco. As palavras dos justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Praticar a maldade é como um divertimento para o insensato, o homem inteligente se diverte com a sabedoria. Aquilo que o ímpio teme, isso lhe sobrevém, o que os justos desejam Deus lhes concede. O ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas da boca dos ímpios só saem perversidades. Capítulo 11. O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. Quando morre o ímpio, morre a sua esperança, e o que ele esperava do seu poder se dissipa. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em lugar dele. O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. A cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando perecem os ímpios. Pela bênção dos retos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo, o homem prudente se cala. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Não havendo direção sábia, o povo fracassa, com muitos conselheiros, há segurança. Quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mas o que foge de ser fiador estará seguro. A mulher bondosa alcança a honra, os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o mal caminha para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. É evidente que os maus serão castigados, mas a geração dos justos será poupada. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Quem procura o bem alcança favor, quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Aquele que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Capítulo 12. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem mais intenções, este o Senhor condena.
Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são falsos. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. O que lavra sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. O ímpio quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Os maus se enredam na transgressão daquilo que falam, mas os justos escaparão da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, e o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. Há fraude no coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios, o mal os apanhará em cheio. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Na vereda da justiça está a vida, e neste caminho não há morte. Espero que essa palavra de Deus possa lhe abençoar hoje. Ficamos por aqui, que Deus te abençoe.